Amém. Segredo do viver em Cristo confiar. Agradeço a Deus por tudo aquilo que nós já recebemos dele neste culto. Agradeço a Deus por todos que participaram aqui, estão participando, trabalhando nas músicas, orações, direção, a transmissão, na recepção, tantas áreas da nossa igreja, nesse momento na escola bíblica dominical. Agradeço a Deus pela vida de cada pessoa, agradeço a Deus por sua vida. Você que está aqui na igreja, no templo, cultuando a Deus, agradeço também por você que está conosco através da internet. Agradeço a Deus pela sua vida. Que a graça de Deus venha a ser sempre plena, sempre constante, abundante em nossas vidas. E mais um motivo de gratidão: logo no início do culto, recebi do pastor Israel uma mensagem que a irmã Rita passou muito bem à noite, está tendo uma excelente recuperação, já está no quarto. Motivo de gratidão. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. E também agradeço a Deus pela sua palavra, pela Bíblia. Nessa semana, em nossa jornada da leitura da Bíblia, nós lemos alguns salmos. Eu quero compartilhar nesta manhã um versículo de um salmo, Salmo de número 90. Salmo de número 90, versículo 12. A autoria desse salmo é atribuída a Moisés. E Salmo 90, no seu versículo 12, diz assim então a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler todos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nessa manhã eu quero refletir sobre o seguinte tema: vivendo sabiamente. Vivendo sabiamente. E logo no início desse versículo, Moisés, ele faz um pedido. Na verdade, esse salmo é uma oração daquele que caminhou com Deus, daquele que esteve com Deus, daquele que falou com Deus, daquele que liderou o povo de Deus e teve experiências maravilhosas com Deus. É uma oração. Ele começa fazendo um pedido. E o seu pedido, então, o pedido de Moisés é o seguinte: ensina-nos, ensina-nos. Ele pede ao professor dos professores, ele vai direto naquele que conhece todas as coisas, que conhece o ser humano, ele vai direto àquele que pode ensinar da melhor maneira. Então ele começa pedindo ao Senhor para nos ensinar a contar os nossos dias. A expressão contar os nossos dias, em primeiro lugar, fala sobre a brevidade da vida, como a vida passa rápido, a finitude da vida, porque os dias podem ser contados. Venha nos ensinar, Senhor, a contar os nossos dias. Um dia será o último, terá fim, nós podemos contar, é algo finito, não é eterno como o Senhor. Então, primeiro fala da vida que ela passa muito rápida, assim como está no Salmo de número 39, 4 a 6, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que seja, é pura vaidade. Versículo 6. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta.
amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Diz o salmista que os seus dias podem ser medidos como alguns palmos. Alguns palmos, pode ser medido, pode ser contabilizado, passa muito rápido, assim como uma sombra passa muito rápido. Então, nós temos contar os nossos dias. A primeira, essa ideia da finitude. A segunda ideia, essa expressão também nos traz um sentido filosófico, de extrair a sabedoria da vida, a importância de vivermos cada dia de uma forma consciente e significativa. O que eu vou fazer com cada dia, como eu vou viver com cada dia, como eu vou viver aos olhos de Deus, aos seus olhos, Senhor. É essa que é a oração de Moisés. Venha me ensinar a viver essa vida que passa tão rápida, do seu jeito, da sua maneira, aos seus olhos. Por isso que ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Na Bíblia, coração raramente se refere ao órgão humano, né? O coração físico. Refere-se, na maioria das vezes, ao nosso interior, a sede da nossa consciência, o núcleo da tomada das nossas decisões, o centro da nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades. Geralmente se refere a isso. E sabedoria, eu peguei uma frase aqui de Charles Swindoll, no seu livro Vivendo Provérbios. É um livro muito bom, que fala sobre a sabedoria em Provérbios. Ele fala o seguinte: a sabedoria ocorre quando o conhecimento produz obediência. Então, aquilo que eu conheço, aquilo que o Senhor me ensina, eu preciso obedecer. Aí que ocorre a sabedoria. Não só conhecer a Bíblia, conhecer tudo que o Senhor pode ensinar, mas não praticar, não obedecer. A sabedoria ocorre quando eu coloco, então, em ação, quando eu obedeço a Deus em tudo aquilo que Ele me ensina. A sabedoria, então, representa uma maneira de pensar e uma atitude que resulta em uma vida prudente e sensata. Ser sábio não significa apenas ter conhecimento, significa saber aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas. Por isso que Moisés fala: ensina, Senhor, me ensina a ter um coração sábio, porque eu quero tomar as decisões certas, eu quero sentir de uma forma certa, eu quero viver de uma forma certa, eu quero conduzir esse povo da forma certa, eu quero viver junto de Ti de uma forma correta. Então, como viver sabiamente? Essa é a pergunta que eu quero responder aqui rapidamente, e vou fazer 4 destaques aqui, muito rápido, de como viver sabiamente. Em primeiro lugar, viva cada dia tendo Deus como refúgio. Viva cada dia tendo Deus como refúgio. No Salmo de número 90, que nós lemos o versículo 12, se a gente olhar agora, nesse momento, no versículo 1, Moisés começa seu salmo falando assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. A ideia aqui de refúgio não é apenas Deus como um refúgio no sentido apenas de amparo, também o é no sentido de protetor ou defensor. A ideia de refúgio aqui é maior do que isso. A ideia aqui, quando Moisés fala de Deus como refúgio, ele fala como casa, um lugar aonde você habita, o seu lar, a sua residência, aonde você encontra refrigério, proteção e provisão. Quando Moisés fala de Deus como refúgio, esse lugar, o lugar do refrigério, da proteção, o lugar da casa, do seu lar. O próprio Moisés nos fala que Deus
é a nossa habitação, e esse texto está em Deuteronômio 33, 27. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a sua habitação. Por baixo de você, Ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua-os. Essa que é a imagem de Moisés como Deus, um refúgio, aquele que nos segura, aquele onde nós encontramos, então, um lugar. Deus é o nosso refúgio, e ter Deus como refúgio é pertencer a Ele, saber, então, que nós somos dEle, nós somos de Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia, num texto bem conhecido nosso, João, Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 20 ao 23, Evangelho de João, capítulo 17, 20 a 23. Oração sacerdotal de Jesus. Eu leio então a partir do versículo 20. Jesus orando então, e aqui quero sublinhar que Jesus também ora por nós, Ele ora por você, Ele ora por mim. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes também, como também amaste a mim. Nós olhamos aqui o Senhor Jesus fazendo uma oração, e nós vemos que o nosso Deus é um Deus relacional. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade que nós falamos, a Trindade ela se relaciona, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam. O nosso Deus é agora nesse momento, esse Deus que é um Deus relacional, nos chama também para esse relacionamento, que eles sejam também um em nós. Para pertencermos a esse Deus, nós devemos nos refugiar nele. Isso significa estar nele, receber esse convite de ter uma vida de comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como Moisés tinha. Moisés se relacionava com Deus, falava com Deus, por isso que ele falava que Deus é o seu refúgio, porque ele tinha comunhão com Deus. Se refugiar em Deus é ter comunhão com Deus. Segundo, como viver sabiamente? Como viver sabiamente? Viva cada dia como sendo este um presente valioso dado por Deus. Viva cada dia como sendo um presente valioso. Todos nós gostamos de receber presentes, né? Todos nós gostamos de receber presentes. Deus nos presenteia todos os dias com a vida. No Salmo 90, no versículo 14, vamos lá até o versículo 14. Se você tiver sua Bíblia, deixe ela aberta aí no Salmo de número 90, versículo 14. Moisés fala assim: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ele fala para o Senhor saciar a sua vida, o seu dia, com a bondade. Ele tem a certeza que a bondade de Deus está com ele em todos os momentos. Isso é ter a consciência que todo o tempo ele recebe de Deus o presente da vida, e junto com o presente da vida ele recebe tantos presentes de Deus, como a sua graça, a sua bondade, o seu amor.
devemos viver cada dia com essa consciência, com a consciência da presença de Deus e com a consciência que esse dia, o dia de amanhã, todos os dias, até o dia que estaremos com o Senhor na glória, Ele nos dá como um presente. Quando nós reconhecemos que a vida é uma dádiva de Deus, nós valorizamos a vida. Nós valorizamos a vida, nós valorizamos tudo aquilo que Deus tem nos dado, as pessoas que estão à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, tudo que nós temos nós valorizamos porque sabemos que é um presente dado por Deus. Por isso, valorize cada dia, até aqueles dias que a gente não acorda tão animado, valorize, Deus nos deu, Deus nos dá cada dia como um presente muito valioso. Em terceiro lugar, como devemos viver sabiamente. Viva cada dia consciente da obra de Deus na sua vida. Viva cada dia consciente da obra de Deus na sua vida. No versículo 16, nosso texto, Salmo de número 90, vamos ali para o versículo 16, estou lendo na NAA. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Deus realiza algo todos os dias em nossas vidas. Uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias, todas as semanas, todos os meses, é a seguinte: devemos perguntar o que Deus está fazendo em minha vida hoje. Se você parar um pouquinho para pensar e olhar para a sua vida, para o seu ambiente de trabalho, para a sua casa, para a sua família, para o seu relacionamento com Deus, você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que Deus está fazendo algo na sua vida. Deus sempre está fazendo algo em nossas vidas, porque é da vontade de Deus que cada dia venhamos a parecer mais com o nosso Senhor Jesus. Por isso que Ele precisa moldar os nossos corações, por isso que Ele precisa trabalhar em nossas vidas, para que cada dia possamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Deus sempre está nos aperfeiçoando, para que cada dia possamos então sermos mais parecidos com Jesus, como está em Provérbios 4. Provérbios 4 fala sobre o justo, a vida do justo. Provérbios 4, 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim Deus faz conosco. Nosso caminho tem que ter um brilho maior cada dia. Esse brilho vem de Deus. A cada dia Ele vai nos moldando, Ele vai fazendo algo em nossas vidas, e muitas vezes Ele usa pessoas para isso. Se a gente olhar para a vida de Moisés, Moisés tem uma pessoa muito importante na sua vida, que é o seu sogro, Jetro. Seu sogro, então, no momento da vida de Moisés, depois que o povo, então, passa o Mar Vermelho, está no deserto, ele está ali trabalhando tanto, não tendo tempo para a sua família. Ele chega então, Jetro, com a família de Moisés, e fala: Moisés, está aqui a sua esposa, seus filhos, você vai cuidar deles. E também ensina Moisés a administrar o seu tempo, ensina Moisés também a trabalhar com a sua liderança, como delegar. E Moisés vai então aperfeiçoando aquele dom que Deus já deu para ele, através dos ensinos de Jetro, o seu sogro. A cada dia Deus vai nos aperfeiçoando, usando a sua palavra, usando o seu poder, usando o seu Santo Espírito, usando pessoas. Deus vai nos aperfeiçoando. Assim nós podemos olhar para a Bíblia e podemos ver tantos homens e mulheres como Abraão. Abraão, quando a gente olha Abraão no seu chamado e depois, no final da sua vida, como Deus foi moldando. Gideão, tantas pessoas na Bíblia assim, Deus faz conosco. Todos os dias, Deus trabalha em nossas vidas.
Em quarto lugar, como viver sabiamente? Viva cada dia consciente da obra de Deus através da sua vida. Viva cada dia consciente da obra de Deus através da sua vida. Isso quer dizer da missão que Deus tem para você, do propósito que Deus tem para você. O último versículo do Salmo 90, então, versículo 17, você pode abrir aí sua Bíblia, sublinhar, que já está aberta no Salmo número 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés, ele tinha consciência da sua missão. A sua missão em libertar o povo e conduzir até a terra prometida estava muito clara. Ele conhecia então a sua missão dada por Deus e sustentada pelo próprio Deus, porque quando Deus nos dá a nossa missão, o nosso propósito, Ele nos sustenta. Eu quero concluir então esse sermão contando muito rapidamente a vida de dois missionários que já partiram, missionários ingleses. Primeiro, Robert Morrison, que foi o primeiro missionário na China. Robert Morrison, conhecido como o grande missionário em missões modernas. E Robert Morrison era um sapateiro. E ele recebeu o chamado de Deus para atravessar o oceano, dias de navio, e chegar até a China com uma missão muito clara, que era de levar a palavra de Deus, a Bíblia, então, para os chineses, de fazer a tradução. Ele dedicou a sua vida inteira, Robert Morrison, traduzindo a Bíblia para o mandarim. Essa era a missão da sua vida. Ele ganhou algumas pessoas para Jesus, não tantas, mas ele tinha muito clara essa missão. Ele perdeu então ali sua esposa, filho, na China, e passou sua vida dedicando então aos chineses, principalmente a tradução da Bíblia. E outro nome, também um missionário, Hudson Taylor. Hudson Taylor, já mais conhecido que Robert Morrison. Quando Hudson Taylor chega no solo chinês, ele já encontra a Bíblia traduzida. Hudson Taylor, então, um médico na Inglaterra, dedicando ao Senhor a sua vida, e recebe o chamado de dedicar também a sua profissão, sua vida na China. E aí ele vai, quando ele chega até a China, já tendo a Bíblia traduzida por Robert Morrison, começa um trabalho maravilhoso. Depois ele retorna para a Inglaterra, leva mais obreiros, e ali constrói hospitais, escolas, e muitas pessoas se convertem a Jesus Cristo. Pessoas que tinham, de uma forma muito clara em suas vidas, a missão dada por Deus. A missão aonde eles estavam e para onde Deus os levou. A sua missão dentro da universidade que Deus colocou, dentro do escritório, dentro do consultório, da empresa, na casa, no bairro. Deus nos leva, Deus nos coloca aonde Ele quer, para cumprirmos a missão que Ele tem para nós. Viva cada dia, consciente então, da missão que Deus deu para você. E saiba que aquele que sustentou Moisés em sua missão, que levou o povo até a terra prometida, é aquele que sustenta você, a sua vida, cada dia, a sua missão. Então, concluímos que viver sabiamente é ter o próprio Deus como refúgio, todos os tempos, todas as horas, qualquer momento, em qualquer situação. É receber a vida como um presente
das suas mãos e viver valorizando cada dia desse presente dado por Deus. É viver consciente que todos os dias Deus faz algo em nossas vidas. E também é viver consciente da missão, do propósito de Deus para nós. Essa é a oração de Moisés. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Que essa venha a ser a minha oração todos os dias. Que essa venha a ser a sua oração todos os dias. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela sua palavra, que é a vida para nossas vidas, e pedimos que o Senhor venha nos ensinar a contar todos os dias, a cada dia, para que possamos ter um coração sábio, coração do Senhor, para vivermos sempre conforme a sua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora a tua vida em minha vida, tendo essa consciência que quando estamos no Senhor, guardados no Senhor, refugiados no Senhor, a vida dele é que resplandece em nossas vidas.